pessoal, eu aqui de novo com mais uma edição e finalmente a última edição de Dragões e Criaturas Fantásticas da coleção. Então essa é a Piton, a protetora do oráculo. Aqui tá a miniatura. Um ângulo melhor aqui de trás. Assim. Essa é a Piton. Bem interessantezinha. Muito bem. Aqui é a primeira página. Viram? Tem até a miniatura. Diz aqui que, segundo as lendas da mitologia grega, a serpente Piton ficou encarregada pela mãe Géia, a terra-mãe, de zelar pelo seu templo na cidade de Delfos. Durante muito tempo a terrível besta espalhou terror em volta do santuário e acreditava-se que ninguém a podia vencer. No entanto, Piton sabia que tinha os dias contados, porque no dia em que nasceu, uma profecia havia anunciado que morreria às mãos de um filho de Leto, filha dos titãs Céu e Febe. Quando Piton viu o deus Apolo, soube logo que chegara a sua hora. Ela foi morta por Apolo. Muito bem. Essa aqui é a outra página. Aqui. Que as ilustrações, vamos ver. O combate de Apolo contra Piton. Em cima, quadro de Eugène Delacroix, século XIX, Museu do Louvre de Paris. E a sua vitória. À esquerda, quadro de Noël Coipel, século XVII, em Versalhes. Então, esse aqui está no Louvre, esse grandão aqui. E esse aqui está em Versalhes. Essas duas ilustrações. A vitória dele e a luta dele contra Piton. Vamos ver o que diz aqui. Então, outrora, este dragão fêmea vivia numa caverna no sopé do Monte Parnaso, onde guardava o oráculo mais famoso de toda a Grécia. No entanto, não conseguiu resistir à fúria vingativa do deus Apolo. Segundo a mitologia grega, Piton era uma serpente monstruosa que recebera da mãe Géia, ou Gaia, a Terra, a missão de zelar pelo oráculo de Delfos. Encontrava-se a descrição dessa criatura sanguinária no hino homérico, dedicado a Apolo Pítio. Dragão fêmea, monstro enorme, comprido e horroroso, que na terra provoca inúmeras dores aos homens e também aos seus rebanhos, comparável a uma praga sangrenta. Nossa, que ódio, hein? Desencorajava logo qualquer intruso. Contudo, Piton não resistiu ao combate contra o seu mais corajoso inimigo, o deus Apolo. A origem do ódio mortal de Apolo, que Apolo tinha pelo dragão, remonta ao tempo de seu nascimento. Leto, a mãe de Apolo, tinha sido uma das muitas amantes de Zeus, o pai dos deuses, e por isso mesmo teve que suportar a cólera de Hera, a esposa oficial do rei dos deuses. Quando Leto ficou grávida de Zeus, Hera tentou evitar que desse à luz os gêmeos, pelo que ameaçou com as piores represálias todos os territórios que acolhessem a parturiente e mandou atrás dela o terrível dragão Piton para a matar. Por isso que ele não era muito chegado na Piton, Depois de uma fuga desvairada, Leto conseguiu refugiar-se em Ortígia, uma ilha minúscula onde deu à luz Ártemis e Apolo. Quando este se tornou adulto, rebatizou a terra que o acolhera com o nome de Delos. Delos significa brilhante, e fez dela o coração do mundo grego. Também resolveu vingar-se de Piton, pelo que se deslocou ao Monte Parnaso, ao oráculo de Delfos, que estava sob a proteção desse dragão. Matou o monstro com suas flechas de ouro, esquartejou e espalhou os espojos pelo solo. Para se purificar desse assassinato, Apolo exilou-se durante 1 ano na Tessália. No entanto, para que a sua vitória sobre a Piton nunca mais fosse esquecida, instaurou em Delfos os Jogos Píticos, para comemorarem a sua façanha de 4 em 4 anos. Então, os Jogos Píticos comemoravam a morte de Piton pelo deus Apolo. Caçadores de dragões, Apolo. Deus da luz, das artes e da cura, Apolo é uma das principais divindades gregas.
Foi alvo de um enorme culto na antiguidade e, em sua honra, construíram-se numerosos templos. Além disso, era-lhe consagrado o primeiro dia de cada mês. Irmão gêmeo de Artemisa, que é Artemis, né? A deusa da caça e da lua, dizia-se que era o mais formoso de todos os deuses, o que lhes valeu aventuras amorosas. Apolo também era o deus da adivinhação e, na maior parte dos seus templos, existiam oráculos famosos. Antes de Apolo ter morto Piton, o oráculo de Delfos era dedicado a Geia, né, a Gaia, divindade primordial que representava a terra. A morte de Piton permitiu que Apolo ficasse com o santuário e, a partir daí, Pítia, a Pitonisa, né, encarregou-se de guiar os homens através das suas profecias. Nesse contexto, é frequente chamar-se a este deus Apolo Pítio, numa referência à sua vitória sobre o monstro. Que diz que, hoje em dia, tal como na antiguidade, Delfos é uma aldeia muito pequena e aparentemente sem pretensões. Não obstante, os antigos gregos consideravam-na o umbigo do mundo. Reza a lenda que Apolo teria enviado 2 águias desde os extremos da terra para que se reunissem no centro do mundo, e foi em Delfos que pousaram. Noutros tempos, a aldeia também desfrutou de um enorme esplendor religioso. Com efeito, era aí que se encontrava o oráculo mais famoso. No cimo do monte Parnaso, que domina a aldeia, num templo dedicado a Apolo, encontrava-se a Pítia, assim chamada em honra à vitória de Apolo sobre Piton. Num tripé colocado sobre uma falha no solo que liberava vapores tóxicos. Em transe e escondida por trás de uns véus, transmitia uma vez por mês a palavra do Deus aos mortais que a iam consultar. E aí tem aqui uma figura deste local. Era neste local que há quase 2.500 anos a Pítia transmitia suas profecias. Aí tem uma foto do lugar, lá na Grécia. Eu adoraria visitar a Grécia. Quem sabe um dia. Embaixo, Leto teve muita dificuldade em encontrar um refúgio para dar à luz aos gêmeos Apolo e Artemis. Desenho de Giulio Romano, século XVI, no Museu do Louvre de Paris. E na dragonologia, vamos falar sobre a alimentação dos dragões. Sangue e carne. Que mais será que eles poderiam comer? Caçadores hábeis, os dragões alimentam-se fundamentalmente das presas que capturam, peixes, mamíferos e humanos. Embora sejam grandes carnívoros, esses animais conseguem jejuar por vários meses. Desde que nasce até que morre, o dragão é um ser quase exclusivamente carnívoro, que se alimenta das presas que caça e as come vivas. A cria de dragão é uma exceção. Só consegue caçar sozinha a partir dos 3 anos. Assim que sai do ovo, a primeira coisa que come é a casca que a protegeu até aí. Depois, o pai encarrega-se de lhe proporcionar 4 vezes por dia carne fresca previamente mastigada com esmero. Que bonitinho, tão amoroso. O dragão adulto alimenta-se daquilo que caça, que varia naturalmente em função do meio onde vive. As espécies aquáticas comem sobretudo peixes, né? Embora também não hesitem em comer qualquer infeliz marinheiro que caia do barco. Ao passo que os dragões terrestres se dedicam em especial à caça grossa, veados, javalis, cabras e cavalos, mas também trolls, elfos, anões e humanos. Em todos os casos, as vítimas jovens e tenras são particularmente apreciadas. O dragão devora completamente as presas, incluindo chifres, ossos, cascos e outras partes duras. Quando tem fome, não perde tempo a selecionar aquilo de que mais gosta. Nas fezes dos dragões é frequente encontrarem-se armaduras e capacetes amassados, né? Sapatos mal digeridos, ou mesmo joias intactas, que em tempos adornam a presa. O dragão alimenta-se normalmente de presas que consegue capturar com facilidade no seu espaço. Com efeito, o dragão é, por sua natureza, preguiçoso, não gosta de ir caçar demasiado longe de onde vive.
No caso de escassez de alimentos, essa característica pode levá-lo a preferir um jejum prolongado em vez de uma caçada. Preguiçoso, demasiado exigente. Assim, tanto pode passar vários meses sem comer, como nada como fazer várias refeições por dia quando a comida abunda. Né? Vamos ver aqui. Essa página, não sei se eu já mostrei. Diz aqui os regimes especiais. Além das exigências por vezes duras da caça, os dragões têm que ter em atenção as suas alergias alimentares. Eles têm alergia alimentar, que chique! E as debilidades próprias de cada espécie. Assim, alguns só podem ingerir jovens virgens, ao passo que outros devem purgar periodicamente o estômago, tragando pedras enormes. Os dragões de fogo devem gargarejar com lava para manterem o bafo escaldante, ao passo que os dragões de terra se purificam regularmente, adotando um estrito regime herbívoro durante alguns dias. Essa é boa. A dentadura dos dragões é perfeita para despedaçar as presas vivas. Aqui a dentadura, que parece de um jacaré ou crocodilo. Uma dentadura adequada. Todos os dragões possuem uma dentadura sólida, adaptada à sua alimentação essencialmente carnívora. Nas suas fortes mandíbulas encontram-se 3 tipos de dentes: caninos e incisivos, compridos e afiados como punhais, que lhe permitem cortar a carne, e potentes molares que a esmagam e trituram. Tal como algumas espécies de serpentes, os dragões também podem desencaixar o maxilar inferior para ficarem com a boca maior e conseguirem engolir de uma vez presas enormes que depois digerem lentamente. Puxa. E no bestiário fantástico nós temos o Homem-Traça. Aqui, o Homem-Traça. Nas frias noites do inverno de 1966, os habitantes de Point Pleasant, Estados Unidos, deve ser assim, Point Pleasant, tiveram um encontro muito estranho com um homem cinzento com grandes asas de borboleta e olhos vermelhos que brilhavam na escuridão. Nossa, esse eu nunca tinha ouvido falar desse. A 14 de novembro de 1966, já a noite ia avançada perto da localidade de Point Pleasant, na Virgínia Ocidental. Pleasant. 2 casais de namorados regressavam à casa de carro. Ao passarem por uma antiga fábrica abandonada, avistaram 2 estranhas luzes vermelhas na escuridão. Intrigados, pararam e verificaram que se tratava de um animal cinzento maior do que um homem e com umas grandes asas. Aterrorizados, fugiram desta aparição tão depressa quanto puderam. Parece até filme de terror, né? Eles veem uma coisa sinistra, estranha e vão atrás para ver o que é. Depois que morre, não sabe por quê, né? Não obstante, e apesar de irem a mais de 160 km por hora, a misteriosa criatura acompanhou o andamento do automóvel e o único esforço que fez para isso foi bater ligeiramente as asas. Por fim, desapareceu quando entraram em Point Pleasant. Como é que se lê isso, hein? Esta aparição foi a primeira de muitas. Durante mais de um mês, esta criatura, que passou a dar pelo nome de Mothman, foi vista por numerosas testemunhas nos arredores de Point Pleasant. Estas manifestações pararam quase por completo em meados de dezembro, após a queda de uma ponte suspensa que provocou 46 vítimas mortais. Nunca foi dada uma explicação verdadeiramente satisfatória para esses acontecimentos. A hipótese mais verossímil seria tratar-se de um mocho vulgar dos celeiros que vive na Virgínia, e as testemunhas terem avistado esse animal de grande envergadura, cujos grandes olhos fixos, que ainda parecem maiores devido aos seus discos faciais, podiam ficar vermelhos à noite. Contudo, o Mothman de Point Pleasant não foi o primeiro da sua espécie. Desde o início do século XIX, que se fala de aparições de um ser semelhante em muitos países, entre eles a China, a Rússia, a Geórgia, Chile e muitas regiões do Médio Oriente. São demasiados casos para em todos eles se tratar de mochos gigantes. Nunca tinha ouvido falar dessa
figura curiosa. O homem-traça costuma ser descrito como um ser de aspecto humanoide, de estatura elevada, mais de 2 metros de altura, com 2 grandes asas nas costas. O corpo era todo em tons de cinzento, à exceção de seus grandes e brilhantes olhos vermelhos, que, de acordo com algumas testemunhas, seriam do tamanho dos faróis de um automóvel. Segundo outras, o Mothman, homem-traça em inglês, não tinha cabeça e os olhos ficavam-lhe nos ombros. Por último, quando voava, emitia sons muito agudos, semelhantes aos de um rato enorme. Eu acho que esse povo andou tomando LSD, não é possível. Um mau presságio. O homem-traça poderia aparecer para anunciar a iminência de uma catástrofe. Na verdade, a maior parte dos que o viram afirmaram ter a sensação de que ele queria dizer qualquer coisa. Além disso, a série de aparições em Point Pleasant, em 1966, saudou-se pela queda de uma ponte na qual morreram 46 pessoas. Por último, numerosas testemunhas teriam voltado a avistar o Mothman antes do acidente de Chernobyl, em 1986. Há quem diga que também apareceu antes dos acontecimentos de 11 de setembro de 2001, em Nova York. O Mothman terá aparecido em Point Pleasant para avisar as pessoas da queda desta ponte. E aqui, o homem-traça apareceu por diversas vezes na cidade de Point Pleasant, nos Estados Unidos, que é essa cidadezinha aqui. Certo? Então é isso. Finalizamos a nossa série de Dragões e Criaturas Fantásticas. Esse foi o último volume. Espero que vocês tenham gostado de toda essa sessão de vídeos de criaturas fantásticas, que eu gosto pra caramba. E vamos ver qual vai ser a próxima. Então é isso. Até o próximo vídeo.